Shavuot, 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 Shavuot. Shalom, shalom, queridos, mais uma vez com você aqui, eu, Rosh Rogério Cruz, para trazer para você aqui no nosso canal Geulah. Exatamente, para trazer mais um vídeo excepcional. Hoje é aquele vídeo, mas vamos falar mais uma. Antes disso, eu quero pedir a sua ajuda. Exatamente. Eu preciso da sua ajuda. Eu tô desesperado pela sua ajuda. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal, exatamente. Entra lá, se inscreva no nosso canal, dá um like lá pra gente, compartilhe o nosso vídeo, né? Pega o nosso link que tá lá na bio lá e passe para os outros. Entre lá no Insta, lá, @Rogério Chemar. Entre com a gente, vem com a gente. Não basta só você ver os nossos vídeos, mas você sabe, você precisa comentar, você precisa compartilhar, né? Você precisa se inscrever aqui no canal, né? Uma série de coisas para que você possa ficar sabendo de tudo aquilo que nós vamos passar. Então, de início, após você fazer isso, a gente já agradece você por tudo que você está fazendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos aos nossos assuntos principais. Você já deve ter visto aqui no nosso vídeo, né, no nosso canal, o nosso vídeo sobre a Kippah. Isso! Você também deve ter visto o nosso vídeo sobre o Talit. E também deve ter visto o nosso último vídeo sobre... Exatamente, Mezuzá. Então, são vídeos muito bacanas. Nós estamos dentro desse ciclo de vídeos sobre os símbolos judaicos. E nós estamos ensinando bastante coisa, porque muita gente tem propagado essa coisa das igrejas, de muitas pessoas irem até Israel, e que é muito bom se aproximar daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é a base, né? Sair, tirar suas bases de Roma e voltar-se para Israel. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E é um movimento que o Eterno tem feito e colocado, né, através do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, dentro do coração de muitas pessoas para irem até a Terra Santa. Isso é maravilhoso. Mas, a partir daí, nós temos que entender quais são os conceitos, preceitos e a beleza que está por trás de usar um símbolo judaico. Uma kippah, um talit, uma mezuzá, uma maga de Davi, a estrela, né, o escudo de Davi. Então é muito interessante você saber de todas essas coisas para não usar indiscriminadamente. Então dá uma chegadinha lá. Porque hoje nós estamos naquele vídeo muito esperado, que é o vídeo que nós falamos que ia causar muita treta. Exatamente. Hoje é dia do vídeo aonde o negócio vai ficar estreito. Exatamente, querido. Ou seja, hoje nós vamos ter aqui no nosso canal uma explicação que nós vamos derrubar. Vamos entrar em embate direto. Hoje nós vamos falar sobre carne de porco. Lícito ou não é lícito? Uau! Nós vamos falar sobre... Nós vamos nos preparar para falar sobre Mateus 5,17. Mas também vamos falar sobre Atos 15. Nós vamos falar sobre Levítico. Nós vamos falar também sobre Deuteronômio. Nós vamos falar sobre Atos 21. E nós vamos falar sobre Romanos 7, sobre Romanos 3, sobre Colossenses, sobre 1 Coríntios. Cansei. Chega, né? Cansei. Mas nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Então se prepare muito, pega o seu caderno para anotar, porque hoje o conteúdo é pesado. Exatamente. O pessoal tá falando que esses óculos aqui parece que eu tenho alguma deficiência visual, mas eu acho que fica legal, né? Mas vamos lá, voltando ao nosso vídeo. Sobe a musiquinha porque hoje tem polêmica. Então chegou esse momento, né? Nós sabemos que há uma controvérsia, muita discussão sobre isso há muito tempo. E dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, é uma unanimidade de que carne de porco foi liberada. Que Yeshua liberou carne de porco porque ele cumpriu tudo e ninguém precisa cumprir, né? Nós sabemos que é dessa maneira.
E usa-se muitos versículos, né, principalmente na Brit Hadashah, para dizer que, olha, a Torá, a lei, isso não vale mais de nada, isso foi abolido. Então, queridos, para que a gente possa trazer uma clareza para você dentro desse contexto, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que dar para você algumas ferramentas e mudar alguns pensamentos que foram colocados na sua mente. Nós vamos voltar e interpretar algumas coisas na Bíblia de maneira direta, de maneira clara, contextualizando. Lembra que se fala muito e é muito comum, e isso é geral, todo mundo pensa da mesma maneira, que texto sem contexto é pretexto para isso, ou texto, né, sem o contexto é pretexto. Então, ou seja, de qualquer maneira, ele está dizendo que um texto isolado vai trazer problema e você vai criar doutrina em cima desse texto. Eu quero começar falando, né, de Matitiarro, de Mateus, no capítulo 5, no verso 17. Vai lá, olha só, diz assim: não pense que vim abolir. Começa assim. Olha, eu quero que você agora tire os óculos de Roma. Tire os óculos de Roma que estão dificultando a sua leitura. Tire os óculos de Roma. Gente, é uma questão, vamos entrar na questão de interpretação, questão de português só. O próprio Yeshua dizendo: não pense que eu vim abolir. E agora? Ele mesmo falou, não pense, ou seja, não faça isso. Não é isso. É ele que está falando, não brigue comigo. Aí você já está com uma porção de texto maquinando na sua cabeça, né, e tal, mas calma que nós vamos chegar lá. Ele quer ver que em Marcos 7 ele não vai... Calma que nós vamos chegar lá. Vamos ficar aqui. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Pronto. Então ele está dizendo que, olha, não acabou a lei. A base de todas as coisas continua. Quer ver, querido? Só para a gente fazer abrir um pouquinho o leque. Aonde está escrito não mate, não roube? E é interessante, né? Honrar pai e mãe. Aonde que está escrito essas coisas todinho? É a base da lei. A lei é a base de organização de uma sociedade. Entenda o que eu quero falar para você. Nós não estamos discutindo sobre salvação, né? Porque na cabeça de muita gente diz, mas as obras não salvam. Não, nós não estamos discutindo sobre salvação. E até para falar isso, muitas vezes, né, na Brit Hadashah, aqui no chamado Novo Testamento, né, na restauração, na Brit Hadashah, na restauração das raízes, ou seja, você vai ver que muita palavra onde está escrito lá salvação, não é relacionada à salvação eterna. É salvação do pecado, é salvação daquele problema que estava trazendo situação complicada para você, aquela salvação na realidade ali é cura. Então tem muito disso ali por conta de uma interpretação que a gente pega e tradicionalmente interpreta assim. Então o próprio Yeshua diz aqui que ele não veio anular, ele veio cumprir. Porque ele cumpriu, eu não preciso cumprir mais. Legal. Seu filho tomou banho, não toma mais banho. Se você no passado, na hora de atravessar uma rua, se no passado você prestou atenção no sinal verde, agora você vai atravessar sem prestar atenção, porque afinal você já fez isso. Se você tomou café cedo, agora você não vai tomar café mais, porque afinal você já tomou café cedo, né? Entendeu? Se você pagou sua energia mês passado, você não precisa pagar de novo, afinal... Você está entendendo, querido? O que eu estou falando isso e eu trazendo dessa maneira, eu quero que você entenda que eu quero tirar o peso daquela... Não, mas é para você entender de uma maneira bem prática. Eu acho que esse vídeo vai ficar até longo por conta disso. E aí ele continua no verso 18 para a gente contextualizar. Então eu vou ler o 17 e o 18 agora. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo a verdade. Enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, que ele está dizendo, do Yud,
E quem conhece um pouquinho do hebraico sabe o que ele está falando. Porque o Yud, essa menor letra, né? Que o Yud, o número dela, a gemátria dela é 10, ela representa Keter, coroa. Não desaparecerá a coroa, não desaparecerá a salvação. E a menor letra, ou o menor traço, que é o Kot, né? Que é aquilozinho que vai atrás, que dá a diferença de algumas letras hebraicas, né? Então ele está dizendo, não vão desaparecer nem o traço, até que tudo se cumpra. Uau! Gente, é uma questão para a gente parar para pensar sem tradicionalismo. Olha o que ele disse, eu não vim abolir. Olha, enquanto existir os céus e terra, essas coisas estão em voga. Aí ele fala no 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, mandamentos são mitzvot, ordenança. Ué? Ele está ligado isso aqui ao quê? A lei. Diferentemente do que as pessoas pensam, a lei é ensino. Torá é ensino, é orientação. Então, no resumo, o que Yeshua está dizendo aqui, qualquer um, todo aquele que desobedecer os meus mandamentos, quais? Honrar pai e mãe. Você já pensou nisso? Roubar, matar. Todos aqueles que fizerem isso que eu ordenei, que foi ordenado lá em cima, todas essas pessoas, olha o que ele diz. Que diz, ainda que dos menores. Queridos, não tem tanta dificuldade em entender, né? E ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, aquelas pessoas que desobedecem, ensina as pessoas a desobedecerem, né? Será chamado de menor do reino dos céus. Mas todo aquele que pratica, olha só, pratica, né? Aquele que observa, aquele que cumpre e ensina este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo, olha que é Yeshua, se a justiça de vocês não for superior à dos perushins, à dos fariseus, e dos mestres da lei, está referindo-se aos perushins e alguns rabinos, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele está falando isso aqui porque tinha um grupo de rabinos, tinha um grupo de perushins, né? Que ele está se referindo aqui aos saduceus, que não era da linhagem de Aharon, né? Olha o que ele está fazendo, olha onde que ele está conectando essas coisas. Depois eu vou destrinchar mais. Olha o que ele está, onde que ele está conectando essas coisas, entendeu? Lá na Torá. Ele está conectando lá na Torá, porque eram pessoas que conheciam, falavam e não cumpriam. Então, ele diz, se a nossa justiça não exceder, não for maior a do que deles, nós não faremos. Se a gente só falar e não cumprir, querido, por favor, eu quero que você veja esse vídeo com todo carinho. Eu sei que nós vamos mexer na base da fé de muita gente, e volto a falar, a intenção não é ofender, a intenção não é entristecer, a intenção não é confrontar. Eu quero só te trazer conhecimento, ok? Conhecimento. Então não fique bravo comigo. Veja primeiro o vídeo todo até o final, para você entender qual é a intenção do que nós estamos fazendo, ok? Então vamos lá, queridos. Você entendeu esse primeiro pedaço? É muito importante que você entenda. Eu quero saber de você. Então coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Qual foi a interpretação que te passaram? Como que você entendia quando você lia Mateus 5,17? Você entendia que Yeshua aboliu, mesmo a palavra, ele dizendo que ele não veio abolir, você entendia desse jeito? Porque sempre te falaram assim, não, ele aboliu, mas ele diz lá embaixo, eu não vim para abolir, né? Eu vim para completar, para mostrar como é, que esse é o caminho correto, né? Então sempre ficou muito complicado. Entra aqui embaixo, aqui nos comentários e coloque aí, como é que você entendeu isso. Agora nós vamos entrar em outras questões. O que é muito importante agora, para que você entenda. Nós vamos falar sobre algumas situações, né, onde muita gente entende completamente, pela falta de conhecimento de cultura e da situação que está ali, aí age completamente diferente daquilo que é o contexto da realidade. Em Marcos 7,
que com certeza algumas pessoas vão pensar assim, eu quero ver se ele vai falar de Marcos 7, porque ali está bem claro que Yeshua tornou puro todos os animais, né? Nós vamos chegar em outros aí que você já está pensando lá. Eu quero ver quando ele chegar em Pedro, a visão que Pedro teve dos lençóis que desciam com toda sorte de animal impuro. Vai pensando aí, vai pensando e vai formulando pra gente, eu daqui, você daí, a gente entrando nessa sintonia aí, e você pensando, e eu aqui falando, dando a resposta, e você escrevendo lá embaixo nesse vídeo. Esse vídeo tem que dar, você tem que dar a sua resposta. Você tem que dar a sua visão. Mas, sem perder tempo, vamos lá para Marcos 7. Nós vamos derrubar, destruir. Eu vou falar logo para você, a realidade é essa. Nós vamos derrubar, destruir, tornar pó todo o engodo que foi criado em cima de Marcos 7. Escuta só. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se com Yeshua. Vamos começar nessa parte, desfazendo o mal-entendido imenso que se falaram. Os fariseus, peruchins, e muita gente quando quer dentro, né, quando se fala das igrejas, quer ofender o outro, ou dizer que o outro quer ser mais santarrão, outro aí se chama, esse é um fariseu, né? Pegando um contexto que Yeshua falou, né, em Mateus 23, mas nós vamos também desfazer isso agora, tá? Quando chega em Mateus 23, ele fala o seguinte, para aqueles que eles se assentam na cadeira de Moshe, né? E eles não são dignos, porque eles falam, porque eles entendem, fala dos peruchins, dos fariseus, dos escribas, mas eles não fazem, eles colocam um julgo muito grande sobre o povo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque nessa época de Yeshua, né, os fariseus e os sacerdotes, o sacerdócio, né, ele era comprado. Roma vendia, era um título, Roma vendia esse título. E nessa época, quem estava no poder eram os saduceus. Grande parte deles eram saduceus, que entendiam de forma literal e muitas coisas que eles criam, Yeshua não cria. Muitas coisas que ele proclamava, Yeshua não proclamava. Isso é material para um vídeo só falando disso, dos saduceus, que não é o nosso X agora, mas é só para você entender. E aí, quando as pessoas pegam esse contexto que Yeshua foi bem específico para aquele grupo, que não eram todos, porque Shaul Rachalia, né, o apóstolo Paulo, ele se declara fariseu. E agora? Ele diz, eu, Shaul, fariseu, e ele ainda dá o endereço, ainda dá o pedigree, né? Da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim. E agora? O apóstolo Paulo também é desse? Explica para mim. Você está entendendo? Como as coisas começam a ficar muito complicada e a gente tem que desconstruir tudo isso. Então, fariseu não é ruim. O que Yeshua falou foi sobre uma pequena parte daquela classe. Gente, muita gente aqui que está vendo esse vídeo sabe dirigir. Todo mundo é bom motorista? Ou se teve um motorista que fez algo de errado, os motoristas, nenhum deles mais prestam? Existem advogados bons e advogados ruins? Existe juiz de futebol bom e juiz de futebol nem tão bons. Nem por isso invalida a profissão. Deu para entender? Então vamos continuar. E viram alguns dos discípulos, os talmidim de Yeshua, né, comerem com as mãos isso, por lavar. Olha, escute bastante isso. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se a si mesmo às tradições dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavarem as mãos e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metais. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram a Yeshua, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos nossos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos puras? Uau, então, entenda uma coisa, Marcos 7 começa falando sobre a questão de lavagem das mãos. Deu para entender aqui? Sobre a questão de lavagem das mãos, não está falando nada de animal. O que ele está dizendo? O que é essa lavagem das mãos? Essa lavagem das mãos foi estabelecida pelo Eterno. Exato.
Eles aqui estão falando desses líderes religiosos e as pessoas caem nessa pegadinha achando que isso aí foram os líderes. Não, mas ele está linkando algo muito mais profundo. Aí eu vou te recordar uma coisa. Lembra lá do tabernáculo? Quando foi criado o tabernáculo, quando Moisés criou o tabernáculo, estabeleceu o tabernáculo lá? Você lembra qual era o papel dos sacerdotes, o que eles tinham que fazer? Eles não podiam oficiar diante do Eterno. Para eles oficiarem qualquer coisa diante do Eterno, ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que lavar os pés. Você se recorda disso? Está começando a linkar? Então foi homem ou foi o Eterno que estabeleceu? E a situação era tão séria quando se falava dessa pureza, né, de mexer com as coisas santas, né, que era tão séria que os sacerdotes que não se lavassem, né, os levitas, os leviim que não se lavassem, eles eram dignos de morte. Então não foram os homens que estabeleceram isso. Tem algum problema aí. Vocês já entenderam? Quem estabeleceu isso foi o Eterno. E qual é o nome desse ritual? Netilat Yadai. É a este ritual que eles se referiam. Que era o ritual, como que era feito? Pegava-se, tinha um jarro onde tinha água, tinha a bacia onde estava a água lá no tabernáculo. Como que o sacerdote fazia? Ele pegava a caneca com a mão esquerda, com a mão direita, passava a caneca para a mão esquerda, aí lavava a mão direita, jogava do punho para baixo, depois fazia a mesma coisa com a mão esquerda, depois fazia novamente com a direita, depois fazia... E isso ele fazia durante 3 vezes. Você está entendendo o que era? Então, quando a discussão está ali, a discussão é bem mais profunda do que algo estabelecido ali mesmo, nesse Primeiro Testamento, aquilo que foi registrado. Eles estavam falando de coisas muito mais antigas. Então, preste atenção, está falando de purificação das mãos. Não está falando nada de alimento, pelo menos até agora. Vamos continuar entendendo? Então, deu para entender esse pedaço? Agora eu vou pegar esse meiozinho agora, a partir do 6, que parece que Yeshua muda o contexto, mas não, ele continua dentro do contexto. Vamos lá. Ele fala assim, ele respondeu, bem profetizou Isaías, Elishaiarro, acerca de vocês hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. De que Yeshua estava falando? Aí as pessoas falam, tá vendo? Yeshua está dizendo que essa coisa de comer carne, ele libera... Não. Não é nada disso. E eu vou te ajudar. Só não caia nesse engodo. Vamos lá. Verso 8. Vocês negligenciam os mandamentos do Eterno e se apegam às tradições humanas. Ué. Essa fala foi de Yeshua, lembra que eu comecei no verso 6, diz, e ele respondeu, queridos, preste atenção, Yeshua está dizendo aqui que as pessoas estão negligenciando os mandamentos dele por causa das tradições. Agora, de que Yeshua estava falando? Preste atenção no que eu vou te falar. Nessa mesma época de Yeshua, existiam 2 escolas rabínicas que eram as mais proeminentes, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Exatamente, 2 escolas muito fortes em Jerusalém naquela época. E Yeshua era da escola de Hillel. E o que ele estava dizendo? Que Shammai, dentro da escola de Shammai, qual era a tradição? Shammai entendia que teria que se lavar as mãos em relação a qualquer alimento. Qualquer alimento, você tinha que lavar as suas mãos para ingerir qualquer coisa, tanto no templo, quanto na sua casa, na rua, em qualquer local. Você não poderia chegar da rua sem lavar. Entenda que nós não estamos falando de questões, o que Shammai via era uma questão higiênica junto do mandamento, ok? Então ele falava, lava as mãos em qualquer momento. Era disso que os saduceus estavam falando. Era disso que aqueles perushins saduceus estavam falando. Aí Yeshua vem e confronta todos eles. No verso 8, vocês negligenciam as mitzvot de Elohim, os mandamentos do Eterno, e se apegam às tradições humanas. Por quê? Porque a escola de Hillel explicava o seguinte... A lavagem, o Netilat Yadai, era feito somente em relação a coisas sagradas.
Já começou a abrir? Em relação a coisas sagradas. Você está fazendo um pão na sua casa, você não ia lavar as mãos dessa maneira. Por quê? Porque eu vou comer um pão na minha casa. Você está entendendo? Então era nesse sentido que eles estavam falando, não tinha nenhuma questão relacionada à higiênica. Quando eu começo a pegar as coisas celestiais e junto às coisas terrenas, eu entro nisso que Yeshua falou no verso 8. Pronto! Olha como muita coisa já caiu por terra nesse pensamento. Então, o que Yeshua estava dizendo é o seguinte: os meus discípulos não lavam as mãos porque eles não estão lidando com coisas sagradas. Era isso que ele estava dizendo. Pronto! Olha só, agora vamos continuar? E disse-lhe: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento do Eterno, a fim de desobedecerem às suas tradições. O que Yeshua está dizendo? Vocês estão desobedecendo aquilo que vocês mesmos criaram. Por isso que ele disse que aqueles lá em Mateus 23, que se assentam na cadeira de Moshe, eles colocam um jugo sobre o povo que eles mesmos não cumprem. Vocês não fazem disso. E olha que Yeshua sabia do que estava falando. Vocês estão entendendo, amados? Está entendendo? Tá dando para entender? Coloca aqui embaixo no comentário, você que está vendo esse vídeo agora, independente disso, você está vendo esse vídeo agora, coloca aqui, não, concordo com o que você está falando, não, discordo, puxa, eu não sabia dessa visão, não me passaram isso, exatamente, a maioria, mas também é para você entender, não é para você reclamar com quem te passou, com quem não passou, que o importante é você entender o seguinte: quando a informação chega, a gente consegue e entende a informação e cumpre os princípios, a gente consegue repassar isso de forma bem bacana, bem clara, porque nós fazemos, não simplesmente como fazia daquela época, aquela parte daqueles fariseus que colocavam uma imposição sobre as pessoas, entendeu? Você sabe do que eu estou falando, você entendeu o recado, tá? Mas, a princípio, não é para você ofender ninguém com o conhecimento que você está recebendo, muito pelo contrário. Então, Yeshua estava falando que a escola de Hillel, que falava que esse ritual, esse cerimonial de lavagem das mãos era somente para as coisas sagradas. Baruch Hashem, né? Então, bendito seja o nome do Eterno. Você está entendendo esse pedaço. Agora vamos continuar? Aí ele diz assim, verso 10, vamos chegar lá no 19, hein? Pois Moshe disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe será executado. O que Yeshua está dizendo com essas coisas? Aí ele diz no 11, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban. Então, queridos, está dando para você entender? Então, quando Yeshua, só para fazer um pequeno resumo, para a gente voltar, não ficar dúvida. As dúvidas, elas acabam se tornando um empecilho muito grande para se entender a palavra que Yeshua está falando aqui. Por isso que muita gente trouxe várias confusões e criaram muitas doutrinas em cima disso. Então, é importante entender que ele começa falando do pão. As pessoas que foram até ele ali, né, como está talvez na sua tradução, os perushins, os fariseus e os mestres da Torá, os mestres da lei, os rabinos, as pessoas que foram até ali, foram falar para ele que os discípulos dele não lavavam as mãos, portanto estavam impuros, e quando tocava no alimento, aquele alimento que era lícito, que estava sobre a mesa do judeu, porque o judeu não comia carne de porco, né? Não comia nada ilícito, nada que não era caché. Então eles estão dizendo que quando tocava aquele alimento era impuro, e quando ele comia, ele entronizava aquele alimento, ele também se tornava impuro. Aí Yeshua vai e explica, mas nesse intervalo, Yeshua dá uma parada e diz por que Yeshua está rebatendo na afirmação deles. E Yeshua vai e coloca a causa por que Yeshua vai mudar esse pensamento deles. E aí Yeshua fala isso. Ele pega esse pedaço, né, como nós falamos no verso 11, sobre o Corban, que Corban, lembra? Corban são várias conotações, uma oferta de sacrifício para aquele que pecava, uma oferta de elevação, mas ele fala especificamente do seguinte: vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Elohim por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Então Yeshua falando, olha só, vocês são as pessoas que detêm o conhecimento da Torá, o ensinamento
que o Eterno transpassou, que o Eterno passou através de Moshe. E agora vocês que ensinam isso, agora vocês estão ensinando as pessoas a transgredir essa lei? Olha o que Yeshua está falando. Yeshua está dizendo porque eles não podem transgredir a lei. Olha o que Yeshua está fazendo, defendendo aqui os princípios que estão desde os primórdios. Ok? E vamos continuar. Aí ele, no verso 14, Yeshua chamando novamente a multidão para junto de si, disse: ouça-me todos e entendam isto. Agora Yeshua vai dissecar essa situação. Eu queria só trazer um detalhe que eu acabei me recordando para não passar em branco. Quando ele fala do Corban e fala dessa questão do pai e da mãe, como nós já explicamos, é a questão do sustento. O que havia ali? O que havia ali é que às vezes acontecia o seguinte: a pessoa nessa, não, eu amo a Hashem, eu amo a Elohim, eu amo o Criador, e eu fui instruído, porque lembra que esses saduceus não eram Leviim, não eram descendentes de Aharon. Lembra disso, que Roma vendia o título. E os caras estavam interessados em grana, em dinheiro. Veja só. Eram pessoas que estavam preocupadas com o status de ter, de ser, né? Então eles induziam o povo a não cumprir a lei num quesito de que, não, vocês precisam entregar para o templo. Esquece esse negócio de sustentar pai e mãe. Porque se seu pai for até você e você, por exemplo, ali nesse momento, ali o que acontecia muito era que se alguém tivesse uma propriedade e podia trazer o pai para morar, para estar junto na propriedade, eles falavam que tinha que entregar para o templo. Se você tinha 2, 3, mas uma você tinha que dar para o templo. E aí o cara deixava de ajudar o pai. Quando o pai ia lá, precisava de ajuda, ele falava: não, eu já ajudei no templo. Eu dei uma oferta de elevação para mim me aproximar do Eterno. Eu dei essa oferta para ele. E era isso que Yeshua estava combatendo. Os ilícitos dentro do princípio, que havia o princípio, e eles burlavam o princípio, ou seja, criando leis de tradições que não existe nada com a palavra. E aí você pensa o que pode ser isso, ok? E era isso que Yeshua estava combatendo aqui. Por isso a importância de você entender. Por isso que você tem que compreender todo o contexto que Yeshua está falando. Yeshua não está falando contra a tradição, contra o princípio. Yeshua está falando, sim, contra a tradição humana, não contra o princípio. E aí pega-se, faz uma salada completa em torno disso e as pessoas acabam anulando o que é o mandamento verdadeiro. Ou seja, fazendo exatamente o que Yeshua estava combatendo aqui em Mateus 15. Você está entendendo como a gente precisa entender, como a gente precisa abrir a mente, queridos? Olha, se você começar a ler a Torá, a ler sua Bíblia, com uma mente mais aberta, lembra como eu falei? Tirando os óculos de Roma, e entendendo no contexto do que é. Tem coisa que você vai ler, você não vai compreender do que é, você vai ter que procurar para entender o momento que é político que a nação estava atravessando, que é a nação de Israel, que é importante entender que tudo que diz respeito, principalmente o que Yeshua falou, Yeshua não saiu de Israel. Então é um contexto muito forte relacionado a Israel dentro de tudo que Yeshua falou. Então, quando eu tiro desse contexto de Israel e transfiro aqui para o Brasil, ainda vem outra coisa. Para o nosso tempo, se eu não compreender o princípio, eu vou acabar distorcendo todas as coisas. E é o que muito acontece. Quando ele diz, no verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Pronto, está explicado o que Yeshua falou. Você compreendeu agora? O que Yeshua estava combatendo eram os ensinamentos do... você não pode usar isso aqui, porque o cabelo assim, você não pode ver televisão, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Queridos, nós entendemos que é preciso respeitar o ambiente que nós estamos. Isso é primordial. Nós temos que respeitar o ambiente no qual nós estamos.
Respeitar a liderança onde nós estamos. Independente, se você não concorda, não saia fazendo lachon rará, né? Usando a língua maligna, língua maldita, falando mal, reclamando. Se você tem a liberdade, que é o que se parte da primícia que se tenha, converse com a sua liderança. Entendeu? Vá para lá, bata um papo com ela, organize as coisas, mas não saia falando, não saia contra, não vai fazer rebelião, não vai fazer nada, não é nada disso. O que Yeshua estava combatendo e explicando para eles que o princípio estava errado. E é desta maneira que nós temos que ensinar agora. Por isso nós temos que fazer esse beer, aplainar os ensinamentos para que tudo se encaixe de maneira correta. E as pessoas não entendam achando que Yeshua está falando todas as coisas aqui contra a Torá. Não está falando nada disso, muito pelo contrário, ele está reafirmando esse princípio que é fundamental para que nós possamos desenvolver. Entendeu até aqui? Então eu preciso mais uma vez, parar o vídeo aqui agora, para o vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Exatamente, porque a música é muito mais fácil e volta a falar, por que essa alegria? Querido, eu não posso fazer brincadeira com a palavra do Eterno. Com a palavra não posso fazer. Mas a alegria, entendeu? A alegria de Hashem é a nossa força. Essa é a nossa alegria. Nós somos alegres por aquilo que Yeshua fez por nós. Nós somos alegres porque esperamos o Mashiach de Israel. Por isso nós somos alegres. O Mashiach nos resgatou, nos tirou do império das trevas. Por isso nós somos alegres. Por isso o povo erudinho, o povo judeu, tem música para tudo. Por isso as orações são cantadas e é muito interessante. Se você não teve ainda essa oportunidade de ver, as orações são cantadas. O Shema Israel tem várias versões cantadas, muitas orações cantadas, porque a alegria ela está inserida dentro do contexto. Então, por isso que a gente pede, mas brinca demais. Eu brinco não com a palavra de Hashem. Eu não brinco com Yeshua. Eu respeito Yeshua. Mas a nossa vida tem que expressar essa alegria. Porque não é para ser... Se o Senhor não me resgatou e eu estou caminhando para encontrar por que eu vou ser triste? Que eu sei que daqui a pouco eu vou ouvir o toque da trombeta. E chegar a hora do nosso amado que virá saltando pelos montes. Nós vamos ver o cavaleiro do cavalo branco. Então por isso essa alegria. Então por isso eu te peço, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então se inscreve no nosso canal. Comente aqui, se você está gostando do vídeo até agora, comente aqui. Olha como ficou extenso. Eu vou ter que fazer no máximo 2 vídeos. Não dá para fazer 3 ou 4. Eu vou explicando o que der. Aí vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim? Você vai comentando aqui e a gente vai tirando as suas dúvidas, colocando. Porque, querido, senão o vídeo vai virar uma novela, isso aí. Vai virar uma série de várias temporadas, porque é um assunto muito extenso, tá? Então, se prepare. Se você gostou desse vídeo até agora, comente aqui com a gente. Faça suas perguntas, tá? Se inscreva no canal, porque nós vamos fazer o próximo vídeo para a gente entrar nos outros versículos. E aí vamos ver esse lençol que desce, né? Esse talit que desce... Falei demais. Mas vamos ver esse que desce lá. Vamos falar sobre a visão de Pedro, que é muito importante. Vamos falar sobre outras coisas. Então, gostou desse vídeo? Espere o próximo vídeo no nosso canal. Shalom, shalom. E agora vamos àquela musiquinha. Eu daqui, você daí. 1, 2, 3 e... Comece você, vai. Exato. Shavuatov, 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 Shavuatov. Boa semana, 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 boa semana. Shalom, shalom, até o próximo vídeo, que o Eterno abençoe.